Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Segundo livro de Crônicas. O profeta disse assim: traga-me um músico, um tangedor, para que eu profetize. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Há um poder muito grande quando nós cantamos ao Senhor, quando nós adoramos ao Senhor. Amém? Invista seu tempo. Há um poder muito grande na palavra de Deus cantada, ministrada. Pastor Vinícius, domingo passado, trouxe-nos uma palavra extremamente desafiadora e que levou-nos a uma reflexão profunda e a decisões marcantes na nossa vida. E nós conversávamos essa semana e ele brincou comigo e falou assim: agora precisa trazer uma palavra pastoral agora, né? E havia uma palavra no meu coração já há algum tempo e eu quero partilhar com vocês. Uma palavra bem pastoral, uma palavra de esperança para o seu coração, uma palavra de fé para o seu coração, uma palavra também desafiadora para o seu coração. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, o verso de número 12, verso de número 12. Segundo livro de Crônicas, ou das Crônicas, capítulo 20, verso 12, diz assim: Ah, nosso Deus, porventura não os julgará? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Querido, olha aqui na minha direção um minutinho. Esse texto que nós lemos é um contexto de uma história ou de uma passagem bíblica a respeito de um rei chamado Josafá. Mas não é sobre esta passagem que eu quero discorrer nesta noite, apenas pegando esse texto como a inspiração para o tema desta mensagem. E é interessante que, só para você ter uma ideia do que estava acontecendo quando esse homem disse essas palavras, a vida deste homem, esse rei chamado Josafá, ela estava bastante tranquila. Ele foi um dos reis melhor sucedido dentro da linhagem dos reis de Israel. E este homem estava com o seu reino estabelecido, esse homem estava em paz, esse homem estava tranquilo. Mas da noite para o dia, trouxeram uma notícia para o rei Josafá, dizendo: olha, todos os inimigos, todos os nossos inimigos, com quem nós tínhamos tranquilidade e paz, eles se levantaram, se ajuntaram e eles estão vindo nos destruir. É uma grande multidão que vem contra nós. Segundo historiadores, o número de inimigos que se levantou contra o rei Josafá aproximadamente dava 3 vezes mais o que ele tinha de exército no seu reino. Era um número bastante grande, absurdo. E esse rei então, ele faz uma oração. E nessa oração ele diz: Deus, olha, o Senhor está vendo o que está acontecendo? E ele diz uma frase, querido, que é a temática desta palavra nesta noite. Ele diz assim: que uma grande multidão se levanta contra nós. E ele fala assim: e não sabemos o que fazer. Diga comigo: e não sabemos o que fazer.
Quantos aqui já se pegaram numa situação como essa? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Quantos já pararam, colocaram a cabeça no travesseiro, foram deitar à noite ou levantaram de manhã e disseram assim: eu não sei o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Por isso que o tema da mensagem desta noite é o seguinte: o que fazer quando eu não sei o que fazer? Diga comigo assim: o que fazer quando eu não sei o que fazer? Pergunte para o seu irmão aí, pergunte para ele: o que eu faço quando eu não sei o que eu faço? Alguém diz: senta e chora. Queridos, todos nós em algum momento da nossa vida passamos, ou estamos passando, mas todos nós em algum momento da nossa vida podemos atravessar lutas e dificuldades, sim ou não? Em algum momento da nossa vida nós vamos passar por isso. Se já não passamos, poderemos passar. Momentos em que nós criamos uma expectativa, momento em que as coisas estão caminhando bem, momento em que nós traçamos planos, estamos caminhando na direção desses planos, momento que nós traçamos objetivos e estamos caminhando na direção desses objetivos, mas da noite para o dia as coisas mudam, o cenário muda, alguma coisa acontece que o quadro se modifica, se transforma, e nós nos deparamos com uma situação catastrófica, caótica, difícil, e aos nossos olhos muitas vezes insolúvel. Mas pastor, nós estamos na igreja, queridos, seja sincero comigo, a hora que a dificuldade chega, meu irmão, nós entramos em desespero, sim ou não? Sim. Eu me lembro de um casal, há muito tempo atrás, que nós atendemos, que nós acompanhamos. E eu lembro que esta família passou por um problema financeiro muito sério, da noite para o dia. E eu lembro que a esposa dele, ele entrou numa depressão profunda, não conseguia sair de casa. E a esposa dele, cada vez que ela ouvia um barulho de um carro parando na frente dela, ela entrava em pânico e chegava a desmaiar. O desespero por estar diante de uma situação que você não sabe o que fazer. E isso pode acontecer na nossa vida material, isso pode acontecer na nossa vida conjugal, isso pode acontecer dentro da nossa família, com os nossos filhos, parentes, amigos, Pode acontecer num consultório médico, diante de um médico, nós podemos receber uma notícia. Nós estamos sujeitos, querido. A Bíblia diz que a chuva, ela cai sobre a casa do justo e sobre a casa também do injusto. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Isso pode acontecer conosco. Jeremias, no capítulo 17, o verso de número 16 e o verso de número 17, acompanhe comigo essa leitura. O profeta Jeremias, ele diz assim: porém, eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Jeremias está dizendo assim: eu não desejei o dia da aflição. E ele continua dizendo: tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio tu és no dia mau. Existe o dia mau, sim ou não? Existe. E o interessante é que Jeremias, ele diz assim: eu não desejei o dia da aflição. Aconteceu. E nós estamos sujeitos a isso, sim ou não? Sim ou não? Estamos sujeitos a isso.
Nossos planos podem não estar caminhando de acordo com o que nós planejamos. Nós estamos sujeitos a uma crise, a um problema, a uma situação, um desconforto. Estamos sujeitos. Agora, o mais importante é entender que nós servimos o Deus do impossível. Diga para o seu irmão assim: o mais importante é você entender que o seu Deus é o Deus do impossível. Ou melhor, para Ele não existe impossível. Não existe impossível. Isaías capítulo 1, o verso de número 19 e o verso de número 20, dá uma olhada na sua Bíblia, se você tem uma Bíblia. Isaías capítulo 1, verso de número 19, diz assim: se quiseres e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Verso número 20. Cadê? Se quiserdes, mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, pois a boca do Senhor o disse. Ou seja, há uma promessa de Deus para a nossa vida que diz assim: se você quiser, diga comigo, eu tenho que querer. Diga, eu tenho que querer. Não adianta alguém querer por você, você precisa querer. Se você quiser, se você ouvir, se você obedecer, a Bíblia está te possibilitando desfrutar do melhor dessa terra. Do melhor dessa terra. E eu gostaria então de trabalhar com 3 exemplos. 3 exemplos que me ensinam o que fazer quando eu não sei o que fazer. 3 exemplos de pessoas na Bíblia que passaram por situações onde não sabiam o que fazer. Talvez você se identifique com uma dessas 3 pessoas, talvez você se identifique com um desses 3 exemplos, e talvez esses exemplos sirvam de combustível para você se levantar amanhã e conquistar as vitórias que Deus tem preparado para a tua vida em nome de Jesus. Primeiro exemplo, primeiro livro de Reis, capítulo número 17. Acompanhe comigo, por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Começando pelo verso de número 8 ao verso de número 12. Diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que lhe ordenei ali uma viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água, para que eu beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. Que trágico, né? Que trágico. O primeiro exemplo que eu quero encontrar aqui do que fazer quando eu não sei o que fazer está na vida desta mulher.
esta mulher sem nome, essa mulher que não se define qual era o nome dela, a origem dela, a etnia dela, só se define que era uma viúva de Sarepta, Sidom. E essa mulher então, ela descreve o quadro da sua vida, e o quadro da sua vida eu vejo aqui como uma situação de extrema miséria, uma situação desesperadora, sim ou não? O mais interessante dessa história, querido, é que esta mulher, ela foi incumbida, sem saber, ela foi incumbida de realizar uma vontade de Deus. Não é estranho isso daí? Deus pega um homem, um profeta, e fala assim: olha, havia uma crise de muita fome, não havia chuva, as pessoas estavam morrendo de fome, e Deus chama um homem de Deus, um profeta, e fala assim: olha, vai até a cidade de Sarepta, e eu vou levantar uma viúva para te sustentar. Olha que coisa! Será que Deus não sabia que essa viúva só tinha um punhado de azeite, um pouquinho de farinha, e ela não tinha nem um bolo dentro da sua casa? Como é que Deus manda um homem para ser sustentado por esta mulher, quando ela não tinha comida sequer para pôr na boca do seu filho? Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não importa a situação, não importa o contexto, Ele nos promete tirar daquela situação, o seu sustento não falha. E quando nós nos colocamos à inteira disposição de Deus, Ele nos sustenta. Ele nos sustenta. Olha que interessante, querido. Eu fico pensando, será que Deus, Ele teria que mandar o profeta para a casa da pessoa mais rica da cidade, sim ou não? Você vai lá na casa do irmão Zé das Couve, que mora lá no Dama, que é dono de muitas empresas. Vai lá e ele vai te sustentar. Não seria mais lógico? Né? Vai lá, ele é um fazendeiro, não. Deus fala para ele assim: vai lá na casa da viúva. Sabe por quê, querido? Porque a viúva olha só, a Bíblia cita uma série de exemplos muito fortes usando viúva. Cita ou não cita? Cita. É curioso isso, né? Por que a Bíblia usa tanto exemplo de viúva? Sabe por quê? Porque a viúva representa a pessoa que não tem a quem recorrer. A viúva representa a pessoa solitária, emocionalmente, afetivamente. A viúva representa uma pessoa desprovida de auxílio. A viúva representa uma pessoa desprovida de alegria. E são estas pessoas que Deus tem o prazer de acolher, cuidar, fazer crescer, frutificar, prosperar e derramar a sua alegria. Eu não quero que você fique viúva, não. Tá vendo? Ninguém aqui quer ficar viúva, não, né? As irmãs aí estão na bênção. Não quer perder, não? Tranquilo aí, Priscila? Tá certo. Simone, tudo em ordem aí? Quer ficar viúva, não? Tá com moral, hein, Anderson? Essa mulher então está diante dessa situação, está diante desse quadro. Quais são as atitudes que levam esta mulher? Quais são as atitudes que levam esta mulher a triunfar diante dessa sentença de miséria? Em primeiro lugar, acompanhe comigo. Verso de número 10. Verso de número 10. A Bíblia diz assim: verso número 10, presta atenção o que a Bíblia diz. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma viúva fazendo o quê? O que a viúva estava fazendo, querido?
Eu não ouvi, vocês estão ainda pensando na eleição. O que a viúva estava fazendo? Apanhando lenha. Primeira lição que eu aprendo aqui: o que fazer quando eu não sei o que fazer? Diga para o seu irmão assim: fazer a sua parte. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Fazer a minha parte, fazer o que cabe a mim, tomar uma atitude. Querido, esta mulher estava apanhando lenha. Esta mulher estava fazendo alguma coisa para que a sua situação mudasse. Esta mulher estava correndo atrás de uma solução para o seu problema. Apanhar lenha fala de atitude, fala de sair do comodismo, fala de não esperar as coisas caírem do céu. O nosso problema, querido, é que muitas vezes nós nos contentamos simplesmente em vir ao culto um domingo à noite, ouvir uma palavra, receber uma oração e ir para casa. Não, a vida cristã, a proposta de Deus para a nossa vida, ela vai além de sentar aqui e ouvir um culto. Ela fala a respeito de trabalhar diariamente, ela fala a respeito de buscar diariamente, ela fala a respeito de orar, de buscar, de crescer, de caminhar, de avançar, de fazer a minha parte. Nós precisamos sair do comodismo, sair da zona de conforto. Nós precisamos caminhar na direção, precisamos fazer alguma coisa. Deus não tem compromisso com quem é preguiçoso. Deus não tem compromisso com quem não quer correr atrás das coisas, querido. Isaías capítulo 1, verso 19 que nós lemos diz assim: se você quiser e se você obedecer, você vai alcançar. Mas você precisa querer e você precisa fazer, você precisa obedecer. Fala para o seu irmão: você tem que apanhar lenha. Nós queremos o fogo aceso, sim ou não? Queremos, não queremos? Os casais aqui, meus casais, ó, os casais aqui da nossa igreja, nós queremos ou não queremos um casamento com fogo aceso? Sim ou não? Ei, vocês estão muito... Queremos ou não queremos? Sim ou não? Um casamento... Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós queremos a chama acesa no nosso lar, nós temos que sair da nossa casa e cortar lenha, e colocar, e arrumar, e trabalhar, e fazer acontecer, querido. Não, na igreja de novo, outro domingo, mais um culto. Não, vou ficar em casa, né? Até que enfim o Corinthians ganhou, vou comemorar. Não. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que caminhar, eu tenho que avançar. A primeira lição que eu aprendo com essa mulher aqui, querido, é que essa mulher estava apanhando lenha. Ela não estava sentada com seu filho chorando, ela não estava correndo atrás de uma ajuda assistencial, não que isso seja errado, mas ela estava apanhando lenha, ela estava trabalhando, ela estava com o seu machadinho lá, batendo, buscando, quebrando lenha, talvez chorando, talvez imaginando o que é que eu vou fazer com essa lenha, mas ela estava fazendo: Deus, eu estou fazendo alguma coisa. Quando nós agimos, Deus reage. Chacoalha seu irmão, fala assim: reage, meu irmão. Reage. A água está batendo na porta, reage. Não é? O nosso problema, querido, é que nós estamos acostumados a apagar incêndio, né? Então vem um problema aí, daqui a pouco, não, já deu uma, né? Já deu uma melhorada, estou de boa de novo. Não. Segundo lugar, senão a gente não sai desse primeiro exemplo. O verso de número 10 diz assim, acompanhe comigo. O verso de número 10 diz assim ainda: esta mulher estava apanhando lenha, e o profeta então chamou ela e disse: traze-me, peço, num vaso um pouco de água. Se você olhar para esse texto, querido, você vai falar assim: que camarada folgado. Ele chega na mulher, a mulher viúva está apanhando lenha. Ele sabia que era viúva porque Deus tinha falado para ele. E ele vê a mulher lá apanhando lenha, e ao invés dele for lá ajudar, né, ajudar a catar lenha, ele vira para ela e fala assim: vai lá e me traz um copo de água. Vai lá e me traz um copo de água. Sabe o que eu aprendo com isso?
A Bíblia diz que no verso número 11, a Bíblia diz assim: e indo ela trazê-la. A mulher então se levantou, parou o que estava fazendo e foi buscar água para o profeta. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? O que eu faço quando eu não sei o que fazer? Eu preciso ter a disposição de obedecer. Diga comigo, obedecer. Ainda que seja algo absurdo, ainda que seja incompreensível à minha mente, essa mulher não questionou. O profeta falou assim: ó, vai lá e busca água para mim, meu irmão. Às vezes Deus está te dando uma direção, está te dando uma orientação, está querendo falar com você, mas o nosso nível de obediência ele é tão pequeno que nós não entendemos. A Bíblia diz que essa mulher, ela se levantou e foi buscar água. Isso fala da disposição em obedecer à palavra de Deus. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Eu obedeço a palavra. Diga comigo, obediência à palavra. O que a Bíblia diz, meu irmão. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Se a Bíblia diz que é trevas, é trevas. Se a Bíblia diz que é luz, é luz. Se a Bíblia diz que é a direita, é a direita. Se a Bíblia diz que é a esquerda, é a esquerda. Se a Bíblia diz para caminhar nessa direção, é nessa direção. A minha vida tem que estar pautada na palavra de Deus. A minha vida tem que estar embasada na palavra de Deus. E para isso é necessário que eu conheça a palavra de Deus e coloque a palavra de Deus em prática na minha vida. Posso ouvir um amém? Terceiro lugar, verso número 12. Verso número 11 diz assim, ó: indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Verso número 12, ela diz assim: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, somente um punhado de farinha, uma panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui apanhei uns cavacos para preparar esta comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Terceiro lugar que eu aprendo com esta mulher: reconhecer as minhas fraquezas. Diga comigo, reconhecer as minhas fraquezas. Eu tenho uma novidade para contar para você, irmão. Super-herói não existe. Sabia disso? Homem de Ferro, Capitão América, isso não existe. Somos seres humanos e temos as nossas fraquezas. Essa mulher então, ela não esconde a sua fraqueza. Essa mulher então, ela não maquia o seu problema. Essa mulher então, ela chega para o profeta e fala assim: olha, eu muito queria, mas eu não posso. Sabe por quê? Porque a minha vida está desse jeito. Querido, isso fala de não maquiar quem nós somos e como estamos. Isso fala de não esconder quem nós somos e nem como estamos. Isso fala de não passar um corretivo, né? De não passar um corretivo no rosto, para que as pessoas não vejam os nossos defeitos. Isso fala de transparência diante de Deus. Olha, eu estou assim. Deus, a minha situação é essa. Deus, eu estou assim. Quarto lugar, no verso número 13, eu vou caminhar aqui. O profeta então vira para ela e diz assim: não temas, vai e faz da mesma forma que você está falando, mas faz primeiro para mim. Não é isso que ele disse? Ao que lhe disse Elias: não temas, vai e faze como dissestes, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Agora ficou mais difícil ainda, né? A mulher já não tinha nada, ela ia fazer um pouquinho de comida, um pouquinho de bolo, um pedacinho de bolo, sei lá, para dar para o filho para comer, e ia morrer. E aí de repente o profeta fala para ela: vai e faz primeiro para mim. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Eu aprendo, em primeiro lugar, o profeta aqui, ele representa o próprio Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o profeta estava dizendo para esta mulher: sabe o que você vai fazer quando você não sabe o que fazer? Você vai estabelecer o que é prioridade na sua vida.
Este homem está falando para esta mulher assim: olha, você vai, mas estabeleça o que é prioridade para você. Primeiro para Deus. Diga comigo: primeiro para Deus. É difícil, né? Imagina a situação dessa mulher. Primeiro para Deus. Estabelecer o grau de prioridade da nossa vida, querido. Nós precisamos estabelecer os nossos parâmetros de prioridade, querido. Quando eu digo nós, eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso, querido. Eu sou o primeiro a entender que eu preciso estabelecer os graus de prioridade na minha vida. Priorizar as coisas de Deus. E o resto vem em segundo lugar. O resto vem depois, querido. O que nós estamos priorizando? Priorizar o que é prioridade. Priorizar as coisas de Deus. Não é verdade? Priorizar. Hoje nós nem oramos, não oramos nem para comer em casa, né? Muitas vezes. E aí queremos o socorro de Deus. Nós não fazemos uma oração de gratidão pelo prato de comida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou trazendo um jugo sobre a sua vida não, querido. Eu sou o primeiro a entender isso daí. Dar prioridade ao que é prioritário. E quando nós fazemos isso daqui, qual que é o resultado? O verso de número 15 e o verso de número 16 diz assim: foi ela, fez segundo a palavra de Elias, assim comeram. Ela, eu tinha falado de Eliseu, né? É Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias, e da panela a farinha não acabou, e a botija de azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor pela boca de Elias. Diga glória a Deus. Esse é o resultado. Segundo exemplo, segundo livro de Reis, capítulo número 4. Capítulo número 4, o verso de número 1. Acompanhe comigo. Diz assim: ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Diga comigo: outra viúva. A história dessa mulher aqui não é diferente. A diferença aqui é o problema. A primeira era uma sentença de miséria, de falência. A segunda é uma sentença de injustiça, de vergonha, de perda. Essa mulher, ela começa dizendo, querido, que ela não é uma pessoa qualquer. Ela começa dizendo que o seu marido servia ao Senhor e temia ao Senhor. Em outras palavras, parafraseando, ela começa a dizer: ó, eu sou uma pessoa que eu estou caminhando com Deus. Eu sou uma serva de Deus. Mas meu marido morreu. E agora, pela lei, se eu não pagar a minha dívida, os meus filhos se tornarão escravos. Amados, alguém aqui já passou uma situação de injustiça, sim ou não? Foi injustiçado? Foi? Levanta a mão bem alta assim para Deus ver. É triste, né? A injustiça é triste, é duro. E essa mulher serviu a Deus, e de repente ela se depara com os credores dizendo assim, uma sentença do juiz, porque isso aqui era legal. Sim ou não, pastor Vinícius? Era legal ou não era levar os filhos como escravo? Era lei. Era lei, não pagou a dívida, o filho é escravo. Imagine aí, quem é pai aqui? Imagina aí, Elaine, levar o Felipe embora. Aí não dá, né? Hã? E aí, Gustavo? Levar o Diego embora? Pode? Mas era lei. Injustiça.
né? Levar os bebês da Edvânia. Agora, o que essa mulher então, querido? O que eu aprendo com ela aqui? A primeira lição que eu aprendo com essa mulher aqui, do que fazer quando eu não sei o que fazer, é não abandonar a fé por conta dos problemas. Diga comigo, eu não posso abandonar a minha fé, a minha igreja, o meu pastor, por causa de problemas. A primeira coisa que nós fazemos, esta mulher, querida, ela podia muito bem falar assim: ah, é assim? Que Deus é esse que eu sirvo? Que igreja é essa que eu vou? Que agora eu estou aqui passando essa situação, Deus não viu o meu problema. De que valeu eu ter frequentado os cultos? De que valeu eu ter me batizado? Do que valeu? Não é assim que nós muitas vezes pensamos. Agora que eu comecei a frequentar a igreja, parece que os problemas aumentaram. Esta mulher, ela dá um exemplo, querido, quando ela diz assim, que ela temia o Senhor e ela busca o profeta. Ela está dizendo assim: eu não vou abandonar a fé por causa de um problema. Não abandone, meu querido, não abandone. Não fuja do problema, não corra do problema, não se esconda do problema, não abandone a sua fé. Ah, com tanta gente que a gente encontra, né? Outro dia eu estava almoçando lá na casa do Ari e da Ana Selma. Ele estava falando de uma pessoa que ele estava triste, uma pessoa que, mas a igreja é tudo igual, o pastor é tudo igual, a igreja é tudo igual, e está distante da fé. Fale para o seu irmão assim: não abandone a fé. Não abandone a fé. Meu irmão, quando eu me converti, eu fiquei 3 anos pedindo a Deus uma esposa. Eu não abandonei a fé, veio. Não abandone a fé. Depois eu pedi filhos, veio. Não abandona a fé. Já passamos por situações, né, Elaine? Você abandonou a fé? Não. Vai abandonar a fé, Danilo? Não. Você abandonou a fé, Edgar? Não. Passou por dificuldade, Angélica? Abandonou a fé? Não. Minha mãe falava assim: se com Deus o bicho já pega, imagina sem Ele. Diga assim, um belo coral, diga assim: eu não vou abandonar a minha fé. Aleluia. Glória a Deus. Segundo lugar, no versículo de número 3, olha o que diz. O profeta então fala para ela: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas, muitas vasilhas, não poucas. Vasilhas vazias, não poucas. O que eu aprendo aqui com esta viúva, querido? Eu aprendo que esta viúva, além dela não abandonar a fé, eu aprendo com esta viúva que nós precisamos ter a humildade de pedir ajuda. Diga comigo, a humildade de pedir ajuda. Deus aqui desafia, traz um desafio para esta mulher e fala assim: olha, sai da sua casa, pega os teus filhos e sai na vizinhança e pede vasilhas emprestadas. Queridos, nós precisamos entender que para algumas batalhas serem vencidas, nós precisamos de ajuda. Sim ou não? Nós precisamos de ajuda. Algumas batalhas que nós vamos vencer, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos recorrer a alguém. Nós temos que deixar o nosso orgulho de lado. Nós temos que deixar a nossa vaidade de lado. Nós temos que deixar o nosso achismo de lado. Nós temos que procurar alguém e dizer assim: me ajuda, eu estou a ponto de morrer, me ajude. Eu estava falando para o pastor Vinícius outro dia. Eu falei assim: pastor,
a gente, né, prega o evangelho e tal, parece que a gente está oferecendo droga para as pessoas, né? As pessoas fogem, mas nós estamos oferecendo ajuda. Nós estamos oferecendo possibilidades, opções, socorro, colo, afeto, abraço, palavra, carinho, atenção, caminhar junto. É isso que nós estamos oferecendo, porque é isso que Deus quer te dar, querido. Deus não quer você morrendo solitário. Deus quer você sendo sustentado, levantado, ajudado e posto em pé, porque a Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: seja forte. Ajuda, pede ajuda. Está com problema com os filhos? Pede ajuda. Está com problema no casamento? Pede ajuda. Está com problema no trabalho? Pede ajuda. Está com problema na igreja? Pede ajuda. Está com problema emocional? Está em depressão? Está mal? Sabe? Pede ajuda. Humildade para pedir ajuda. Terceiro lugar, o verso número 4 diz assim, rapidinho, queridos. Verso número 4 diz assim: disse Elias, verso número 4 diz assim: então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Não é apenas pedir ajuda. O profeta disse para essa mulher assim, Deus disse para essa mulher através do profeta: agora que você tem as vasilhas, ou seja, agora que você sabe, você tem, agora que você tem a direção do que você vai fazer, entra dentro do seu quarto, juntamente com os seus filhos, e fecha a porta. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Eu estou aprendendo aqui que eu preciso saber escolher com quem eu vou caminhar durante a minha luta. Escolher a dedo. Os melhores amigos são aqueles que te levam à presença de Deus, Anderson, não se engane. Os melhores amigos que você pode ter são aqueles que te levam à presença de Deus. O profeta diz para essa mulher aqui: se ajunta com os teus filhos, a tua família. Sabe, isso fala, querido, isso fala de caminhar com as pessoas certas, andar com as pessoas corretas, andar com pessoas que te levam à presença de Deus. Fala para o seu irmão assim: cuidado com quem você está andando. Chacoalha ele aí e fala: cuidado com quem você está andando. E o engraçado de hoje é que hoje não é andar, né? Hoje você anda através disso aqui, né? Você anda com o mundo inteiro aqui, né? Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com os conselhos que estão te dando. Cuidado. Os melhores amigos são aqueles que te levam até a presença de Deus. Guarde isso com você. Terceiro e último lugar, segundo livro de Reis, capítulo número 4. Terceiro exemplo que eu quero deixar para você nesta noite. No capítulo número 4, do verso número 16 ao verso número 20, diz assim: e ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho.
no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os trabalhadores. Disse a seu pai: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e levou-o à sua mãe, e esteve sobre os joelhos da sua mãe até o meio-dia, e morreu. Que trágico. Essa mulher recebe de Deus uma promessa, a promessa de um filho. Recebe de Deus uma promessa. Essa promessa vem, essa promessa nasce, essa promessa cresce. Está tudo bem. De repente aquele filho, já um adolescente, tem um mal súbito. E a Bíblia diz que no colo dessa mesma mãe, o filho morre. Irmão, não é para chutar o pau da barraca, sim ou não? Me perdoe a expressão chula. Não é para ficar revoltado com Deus. Não é para ficar revoltado com tudo. Deus promete algo, e quando esse algo vem, esse algo morre. Mas eu aprendo que Deus, Ele não mentiu para você. E tudo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Primeira lição que eu aprendo com este terceiro exemplo: essa mulher recebe uma sentença de morte. No verso de número 21, olhe na sua Bíblia, o que é que diz o verso de número 21? O verso de número 21 diz assim: subiu ela, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Essa mulher me ensina uma lição aqui: o que fazer quando eu não sei o que fazer. Essa mulher pegou o filho morto, não contou para ninguém, pegou o garoto, foi até o quarto onde dormia o profeta, o homem de Deus, ou seja, até o altar, colocou o filho ali e saiu. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que ainda que eu esteja enxergando a morte, eu preciso manter vivo dentro de mim as promessas que Deus fez para a minha vida. Ainda que tudo me diga o contrário, eu preciso acreditar que aquele que crê no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Eu preciso acreditar que para Deus não tem impossível. Eu preciso manter vivo no meu coração uma fé inabalável que Deus vai fazer alguma coisa, ainda que eu não saiba o que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Essa mulher pega o filho morto, coloca no quarto e sai, sem falar nada para ninguém, querido. Verso número 23, olhe na sua Bíblia, por favor. Verso número 23, ela diz assim: perguntou ele: por que vais a ele? Não é dia de festa da lua nova, não é dia de mal. No verso número 24 ele diz assim: então fez ela abaldar a jumenta e disse: guia-me, não te detenhas no caminho, nem quando te disser. Partiu ela e foi ter com o homem de Deus. Essa mulher, querida, ela dá um segundo exemplo aqui: o que fazer quando eu não sei o que fazer. Em primeiro lugar, eu tenho que manter viva a minha fé, manter viva a esperança dentro de mim. Em segundo lugar, essa mulher, ela encontra com o seu marido e ela fala para o seu marido: olha, eu vou até a igreja, eu vou até o profeta, eu vou buscar a Deus. E o marido fala assim: mas por que você vai buscar a Deus? Não é nenhuma ocasião especial. Não, eu vou buscar a Deus. Esta mulher não fala que o filho morreu. Esta mulher não reclama para o marido o que aconteceu. Essa mulher simplesmente monta num jumento e vai buscar a Deus. Eu aprendo aqui, querido, que por pior que seja a circunstância que eu esteja passando, e eu acredito que não tem nada pior do que a morte de um filho, quando eu tomo a decisão de não murmurar do problema,
eu estou um passo à frente para alcançar o milagre. Essa mulher não murmurou, essa mulher não reclamou, essa mulher não ficou lamentando, esta mulher não se desesperou, esta mulher não ficou querendo encontrar uma resposta, uma justificativa. Essa mulher subiu em cima de um jumento e correu atrás do homem de Deus, querido. Não perca tempo reclamando ou questionando, tentando achar uma resposta, querido. Não vale a pena. Nós investimos tanto tempo querendo encontrar uma resposta, não vale a pena. Vamos encontrar a solução. Vamos buscar a Deus, que nele está a solução. E para concluir, acompanhe comigo o verso de número 26. 25. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, o seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o teu menino? Ela respondeu: o quê? O que ela respondeu? O que ela respondeu? Tudo bem. Diga comigo: tudo bem. Mas espera aí, irmão, o filho dela não estava morto em casa? Sim ou não? Estava ou não estava? E o que foi que ela respondeu quando perguntou se estava tudo bem? Tudo bem. Está tudo bem. Essa mulher me ensina, querido. Essa mulher me ensina uma lição preciosa. Essa mulher me ensina que quando eu deposito a minha fé no autor e consumador da vida, eu tenho paz em meio aos problemas. Essa mulher vira para aquele homem de Deus, sabendo que o filho estava morto em casa, e ele fala assim: está tudo bem. Tem pessoas que nós cumprimentamos, né? E aí, meu irmão, como é que você está? Ih, irmão, tá feio, viu? Tá feio. Aí você se arrepende de ter perguntado. Essa mulher está com um filho morto em casa, e ela diz assim: está tudo bem. Olhe para o seu irmão, olhe para a sua irmã, nos olhos dele e dela, e diga assim: está tudo bem. Esse está tudo bem não é porque não existia problema, Selma. Esse está tudo bem não é porque não existia uma crise. Esse está tudo bem não é porque tinha dinheiro sobrando. Esse está tudo bem é porque existia uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso. Esse está tudo bem não é porque o sol estava brilhando. Esse está tudo bem não é porque havia ovelhas no curral. Esse está tudo bem não é porque a geladeira estava farta. Esse está tudo bem não é porque, sabe, eu estou andando de carro importado. Esse está tudo bem é porque Deus é o meu socorro, Deus é o meu juiz, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu abrigo, Deus é o meu Senhor. Por isso está tudo bem. Por isso está tudo bem, porque é Ele quem cuida de mim, é Ele quem luta as minhas batalhas, é Ele quem me dá vitória, é Ele quem me sustenta, porque foi Ele que morreu por mim na cruz. Por isso está tudo bem. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. És invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está.
Poderoso é o nome de Jesus. Fique em pé, querido. Eu vim dizer para você, olhe para o seu irmão e diga assim: o nosso Deus é poderoso. E a Bíblia diz que essa viúva então voltou para casa. O profeta entrou lá na casa dela, Márcio, lá onde o filho estava morto. E sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele ressuscitou o filho da viúva. Ele entregou o filho da viúva para ela de novo, meu irmão. Porque para Deus, Cris, não há impossível. Não tem impossível. Feche os teus olhos, querido. Eu quero orar com você. Cante esse cântico ao Senhor.